A vergonhosa declaração do Abel logo depois do jogo Palmeiras e Botafogo, onde o Palmeiras venceu por 2-1. É uma vergonha. Vamos lá, uma olhada juntos. A consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras. Eu preferia ter perdido esse jogo. 2 ou 3 equipes se uniram contra o Palmeiras. Essa declaração é uma vergonha. Não aprova nada. É uma declaração jogada ao vento com 2 finalidades. A primeira, terceirizar a culpa ainda do ano passado. E a segunda, para motivar os seus atletas naquele discurso contínuo de dizer que o seu time é sempre prejudicado e são todos contra o Palmeiras. Eu, na verdade, imagino que o Abel pense que todos os torcedores do Palmeiras são imbecis, porque não é possível acreditar ainda numa tese dessa. Particularmente depois da performance do Palmeiras na final da Libertadores, onde o Palmeiras não jogou contra 3 equipes que se uniram contra ele, jogou apenas contra o Flamengo e foi incapaz de dar um chute no gol. Essa versão, inclusive, foi uma versão rejeitada pela própria presidente do Palmeiras. Esse processo de terceirização de culpa, por outro lado, também é conveniente à presidente do Palmeiras, porque transfere a culpa para outros, para terceiros, pela incompetência do seu treinador de fazer com que o time jogue melhor. Não é coincidência, talvez seja, mas eu acho que não é coincidência. No dia anterior, um jornalista relativamente conhecido, que normalmente tem ideias que apoiam o Palmeiras, deu uma declaração similar, dizendo que depois desse jogo, houve, através da manifestação do José Botto, um movimento contra o Palmeiras. Isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. É uma vergonha que uma parte pequena da imprensa se levante contra esse tipo de declaração. Esse tipo de declaração deveria ser rejeitado, porque vai contra o futebol brasileiro. Vai contra tudo que a gente está vendo ser construído aos poucos, de maneira muito cambaleante no futebol brasileiro. O que a gente vê é uma destruição da imagem do Campeonato Brasileiro, onde se inventa, porque não há provas, que há uma conspiração montada contra um clube. Isso é uma vergonha. Isso deveria ser muito mais combatido pela imprensa, isso deveria ser muito mais combatido pelos formadores de opinião. Isso passa relativamente batido pela mídia. Mas é um técnico relevante, importante, cuja a melhor parte dele é montar um time competitivo, onde os jogadores se dedicam muito ao campo, mas todas as vezes que ele enfrenta algum time com uma sofisticação técnica um pouco maior, ou tática um pouco maior, ele perde, porque ele só consegue montar um time competitivo através dessa dedicação. E esse discurso é para isso. Esse discurso é uma vergonha e tem que ser combatido. Não esquece de nos seguir aqui. Grande abraço, até a próxima. O Varmeira já começou cedo a trabalhar aí, hein? E aí? Você concorda, discorda? Deixa aí sua opinião nos comentários.